Fala lá, meus camaradas. Muito boa noite para quem está assistindo, muito boa noite para quem está aqui com a gente. Esse é o nosso 4º episódio do programa É Track ou Beat, aqui na Senso Rádio em Novo Hamburgo. Dali, tamo aí de novo. Esse é um programa que está sendo feito com muito carinho por mim, Marcelo Lozzi, e MTN 9090. E o objetivo dele é falar sobre o processo de produção musical da música eletrônica e entrar nesse universo que é produzir. Então, para nossa 4ª edição, a gente recebe a instrumentista, beatmaker, cantora, compositora, DJ e trilheira Saskia Petter, também conhecida como Sauna Salada. Salva de palmas. Boa noite, galerinha. Muito boa noite. Prepare agora o seu copo d'água. Muito obrigado por estar aí. Obrigado mesmo por ter pilhado e é isso, meu. Que bom que você tá aqui, que a gente tá nesse momento junto, finalmente. Finalmente, amigo. Amo vocês, viu? Amamos. Conheço esses dois. Alta caminhada. Muita. E então, eu queria te perguntar, assim, quando foi que tu fez a tua primeira música? É difícil de definir o que é música, porque acho que esse conceito ele foi mudando ao longo dos anos, mas eu me lembro de ter essa parada de bater nas coisas. Eu arranjava palitinho, batia nas coisas, até formar um pattern, e aquilo era a musiquinha que eu tinha inventado. Eu ficava repetindo a mesma frase e tinha várias musiquinhas ali. Mas teve esse momento que tinha um ursinho que tu apertava era um ursinho de pelúcia, que tu apertava o coração dele, ele gravava a tua voz e depois reproduzia 2 vezes. E eu acho que dali, depois desse ursinho que eu passava o dia inteiro com esse ursinho, eu acho que foram as primeiras músicas. Teu primeiro sampler foi um ursinho. É, umas a capela, com eu batendo nas coisas. Nossa, eu relato eu apertando o ursinho. Tipo. Tem gente que faz música hoje a full, assim, com os brinquedos, né? Tipo, usando... Ai, adoro. É, eu acho uma pira interessante. O Kevin tem um monte de Teu brinquedo. primeiro sampler foi um ursinho, então. O primeiro instrumento. Eu nunca tinha parado pra pensar, caralho. Nossa, isso é muito... Então, tu teve interesse em começar a tocar e produzir muito cedo, então. É, tipo, a minha mãe, ela falava pra mim que antes de eu falar, eu já fazia barulhos. Eu gostava de... Logo bater nas coisas. Eu sempre tive esse negócio do barulho, assim. Aonde isso foi se tornar música, eu acho que foi depois que eu peguei um violão, assim, que foi meu primeiro instrumento. Eu tinha, sei lá, 10 anos... Minha mãe me deu um Memphis preto. E daí eu fiz uma música pro meu sobrinho, o Lu, que ele tinha que tomar sopa, acho que ele tinha uns 2, 3 anos. E daí ela era Lu, can't you sleep tonight? Era uma musiquinha assim, até hoje eu me lembro do riff. Foi a primeira música que eu acho que eu, tipo, compus Tu era criança? Não, o Lu nasceu, eu tinha... 16. Mas tu já tinha eu vejo pelo menos, até porque eu acompanho teu trabalho, mas tu já tinha uma relação com cordas bem anterior, assim, né? Tu já usava cordas nas tuas músicas quando eu comecei a te acompanhar, assim. E tipo, comecei por ali. Iniciando e instigada por um eu instrumentista, né, inicialmente. Sim, a minha irmã tinha um violão e um teclado no quarto dela, que ficava no sótão. Às vezes ela tava lá fazendo as paradas dela, vendo TV, dando rolê com os amigos dela, e eu ficava, tipo, lá fritando, tipo, nessa coisa de, tipo, não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou ficar mexendo daqui até alguma coisa acontecer, vou ficar, tipo, até hoje testando, a gente faz isso. brincando, sabe? Eu brincava muito no quarto da minha irmã, não vou dizer que não tinha instrumento em casa, e com 10 anos eu ganhei meu violão, e depois já foi guitarra. É isso, então, tipo, dessa época, assim, de ter passado essa fase, esse ciclo de tocando violão, guitarra, quando que chegou o momento e tu conheceu e transpôs isso para uma DAW? Qual foi a tua primeira DAW? Teve esse momento do computador. A minha mãe tinha de gravar tua música, assim, tá ligado? Minha mãe, eu me mudei pra Torres, né? Acho que eu tinha, o quê? 14 anos. E daí eu conheci a galera da cidade que era pilhada no som, assim. E daí um deles, ele me passou um CD-ROM, assim, com o serial number do Mixcraft.
Essa era a DAW Mixcraft. Era a primeira DAW Como é que é? Mixcraft. Eu instalei no PC da minha mãe e eu me lembro que eu ficava a madrugada inteira. Quando eu descobri que eu podia gravar uma coisa, Isso, era esse ponto que eu queria. ela e gravar outra em cima. E outra em cima, eu ficava, tipo, amassando papel, assim. E descobrindo que aquilo fazia som de fogo, tá ligado? Tipo, embaixo das cobertas, escondido. E tipo, é isso. E quais os recursos que tu tinha? Como é que era essa questão de equipamento e coisa? Até porque, como é que tu usava? Não, tu mais te gravava? Tu usava um violão? Nessa época só tinha um violão as e eu ferramentas gravava que tu muito tinha. as coisas. Eu batia nas coisas, esfregava as coisas, pegava, amassava papel. Eu tinha muita pira de gravar as coisas nessa época. Eu não tinha chegado no... Eu nem tinha chegado perto do eletrônico, tá ligado? Um bagulho muito mais orgânico, muito mais... Mas em relação, assim, como tu se relacionava produzindo na DAW ali? De ser, tipo, tu já futucava nos efeitos digital? Sim, já tipo, comecei a arranjar. Explorava sons que não era só, tipo, tu gravou ali o teu papel ali, e daí quando vê, tu botou um delay ali do bagulho e já saiu modulando, assim, tipo, já era um momento... Então, foi um momento de experimentalismo de gravação, assim, eu percebi que não só eu podia pegar o que eu gravei e montar, e daí dividir e bifurcar ele, então, tipo... Sei lá, eu acho que minha descoberta de efeito, de mixagem também foi ali. Tá. Mixcraft, eu acho que eu fiquei até o PC da minha mãe fuder 1 ano, 2 anos depois. Essas músicas eram todas as músicas que tinham lá na trama virtual, que caiu e não tem mais essas músicas. Aí depois disso, eu usei acho que foi o Audacity, que eu me lembro que até hoje tem coisas que só o Audacity faz. Tem um surround do Audacity. Só nele que tu faz. Que pau, eu já tentei outros até o export. Mas nele é gostoso, sabe? Até hoje eu gravo um set pra alguma label, eu masterizo ele depois no Audacity. Que massa. Mas fiquei um tempo no Audacity, daí disso pro Reaper. E daí eu conheci o Fruit Loops. Daí eu... Beats. Tá. E eu cheguei no Kik, assim. Foi bem na época que eu tava vindo pra Porto Alegre, que eu vi o primeiro sub da minha vida. E vi, o Kik é um elemento muito importante, né? Porque eu lembro dessas nossas primeiras tracks, assim, era uma chuva de Kik. Completamente descontrolada, assim. Eu tinha uns drum hack que era, tipo, 5 kicks. Fazia bateria, sentido, né? E sentia vontade pra fazer uma música quando era só o kick batendo ali. E tava muito tá ligado? Se permitia, assim. Eu tinha essa pira com kicks, eu acho que, tipo... Mas isso foi depois, assim. Depois do Fruit Loops, demorou um tempo pra eu ir pro Ableton, porque eu cheguei aqui, eu conheci o Ableton, mas eu ainda fazia os beats no Fruit Loops, exportava pro Ableton, e no Ableton eu só fazia uma grande automação, assim. Mas... Depois que eu mergulhei no Ableton, as coisas... Eu criei asas e voei. E como é que foi, assim, tipo, pelo jeito então tu aprendeu sozinha? Como é que tu aprendeu a mexer no programa? Tu fez curso, pá? Não fiz curso. Mas eu sempre perguntei muito pra... Tipo, eu me lembro de ver... Eu acho que eu tava na casa da Nikele Garbage e daquele menino que era da Alice. O Ernesto. Eles tinham um AP e tinham Maczão aberto, assim, com o Ableton aberto. É tu que é o Ableton, né? Aí eu, que eu sou uma pessoa muito metida e muito curiosa e muito sem limites, eu fui lá e comecei a fuçar, tá ligado? Aí, no que eles acordaram, tipo assim, eu já fui perguntando, assim, como é que faz isso? Tipo, teve esse momento de eu conhecer o Ableton, até eu instalar o Ableton no meu PC, daí eu, tipo, fui totalmente autodidata, porque eu queria ver exatamente até onde ele ia, sabe? Tipo, eu tenho essa parada de querer explorar o limite das coisas que não vem só da absorção do conhecimento. Hoje em dia eu estudo bem mais que naquela época. Naquela época eu tava só fuçando. E quanto tempo tu ficou nessa pira, assim, até tu, tu exportar teu primeiro projeto, assim, sabe? Nessa pira de aprender uma DAW e ficar explorando ali até tu ver, tipo, eu vou exportar isso aqui, isso vai virar uma track. Isso, todos os programas que eu... Essa época ali do Mixcraft, do Audacity, do Reaper... Chegou no Ableton com uma bagagem foda já. Eu exportava muito mais do que eu exporto hoje, tá ligado? Eu fazia um negócio na hora, eu nem pensava, eu só, eu quero ouvir isso aqui, agora eu quero ouvir ali, agora eu quero ir de fone até lá pra ouvir de novo. Tipo, eu não tinha
eu tinha um desapego, assim, um desapego no saber que tá pronto, sabe? E uma veia muito experimental, né? Experimentando, assim. Mas não eu acho que, tipo assim, gênero. O arquivo, assim mesmo, que não é tipo assim, uma voz e violão que eu gravei, assim, o que tinha beat, eu me lembro que, tipo, tinha o Grasshopper, era o nome do bagulho. E eu perdi essa daí, eu tenho só o 2. Que era uma fritação no Fruit Loops. Foi meio que a track que, tipo... Foi a track ou foi o beat? Era beat, mesmo. Que fritou minha cabeça, assim, tá ligado? Pra eletrônica, assim. Foi naquele momento, assim, que eu... dá pra... Nossa, esse aí eu vou exportar. Tinha essa sensação. Foda. E como é que era a questão dos recursos pra ti? Tipo, quando tu começou a produzir, assim, qual é tipo, as dificuldades que tu teve mais nesse sentido, assim? Porque pra produzir música eletrônica, a gente precisa pelo menos de um computador, tá ligado? Ou, às vezes, a pinta começa a se virar com outras coisas, que nem tu, tipo, com um brinquedo, tá ligado? Mas como é que tu enxerga isso, assim? Não tinha esse brinquedo na época do Ableton, né? Mas eu me lembro de uma época que eu fiz? Eu não tinha computador. Aí, aqui em Porto Alegre, o meu irmão tinha um computador. E eu ia ficar 2 dias na casa do meu irmão. E eu só não perguntei pra ele e instalei o Fruit Loops. Perfeito. E foi daí que saiu essa faixa, tá ligado? Aí depois eu descobri com um amigo nerd meu que ele conseguia craquear a versão do Fruit Loops pro celular, que era bem boa, na real. Tu conseguia automatizar, montar, arranjar. Deve ser muito massa. E daí tem alguns beats que eu fiquei um tempo fazendo pelo celular, assim, dá pra exportar e tudo. Mas eu fui ter um PC, que eu peguei o primeiro PC de mesa, assim, foi quando eu tava quase saindo do colégio, assim, sei lá, no ensino médio. Era um PC meio vagabundo, né? Mas em Porto Alegre teve, isso eu vou agradecer de novo a Bruna, tá ligado? Que me ajudou a fazer isso, que eu financiei um PC. Isso mudou a minha vida, meu amor. Eu só falei pra galera assim, eu preciso muito de um PC. Tô muito foda com o microfone. Gente, esse microfone, ele é muito icônico, então eu já quero performar com ele. Eu esqueço que ele é um microfone. Tá, mas agora a tia vai se comportar. Até me perdi do que tava falando. Do PC, quando tu tinha um computador. Eu financiei um computador com uma galera de Porto Alegre aqui. Se tu apoia, tem isso, tem aquilo. Consegui comprar um PC foda, que é o que tá comigo até hoje, tá ligado? Quando tu catou esse PC, assim, tu já sabia que existia. Dos outros. Tipo, tu já foi sabendo que, tipo, tu poderia usar aquilo como um estúdio? Tu ia poder te gravar? Ou assim, tipo... Tu teve o PC e depois tu descobriu que, tem esse programa, eu posso... Eu me lembro, tipo, o primeiro computador lá, o de mesa, eu, tipo assim, eu tenho PC. Eu quero fazer aquelas paradinhas que eu fazia lá, eu quero gravar. Eu vou lá, eu vou comprar um microfone. Daí eu me lembro que, cidade pequena, né? Eu cheguei lá na loja de som pra comprar um microfone. E daí ele falou, tu vai botar onde? E daí eu vou botar no computador, assim. Tá, e tu tem uma interface, uma mesa de som? E eu, olha, o que é uma interface, uma mesa de som? No que eu comprei, o cara da loja te ensinou, no caso. Foi o cara da loja. E daí eu já vi, nossa, esse P10 cabe na minha guitarra, cabe no meu... Aí eu não saía muito com os meus amigos, eu ficava em casa gravando. Teu processo é um bagulho de curioso, assim, né? Tipo, de a curiosidade te movendo até tu descobrir uma coisa massa, assim, né? Tipo... E o lance tá aí, tipo, já tendo uma facilidade, assim, uma predisposição a sair mexendo em vários instrumentos diferentes, tipo, se permitindo ser, uma palavra pra poder ser multi-instrumentista, assim, sabe? Não se privar a só uma coisa. Que é um bagulho que acontece bastante até, tipo, principalmente pra mim, né? Que, quando vê, só canta. Tipo, não, tu já queria pegar, toca o violão, a ponto de, tipo, eu tinha a sensação de que qualquer coisa que eu ficasse lá manipulando fácil, de algum jeito, em algum momento ia sair um som. Em algum momento ia fazer também um som que faz sentido. Tipo, todos os instrumentos foram assim. Eu peguei o violão da minha irmã, ela não falou assim, tu põe esse aqui e tu põe não sei o quê. Esse aperta, esse toca. Pem, bom, pem, bom, pem. Pem, bom, pem, bom, pom.
pem, bom, pem, pom, sabe? Tipo, é uma coisa de ficar brincando ali, tu conversa com... Mas é isso, eu sempre falo que eu posso tocar qualquer instrumento menos sopro, porque eu acho que é outra jogabilidade, eu não consigo ter essa liberdade, mas com os outros instrumentos eu tenho essa liberdade de não saber muito de nada, mas querer ter essa liberdade de poder errar também, porque tu erra, tipo, tá, essa não encaixa, essa pode encaixar. E a galera, eu sinto que se fecha no tipo assim, o que funciona, a escala que combina com tal, e a música tal, do álbum tal, de 1900 e tal. E eu, tipo, eu quero só brincar, quero só jogar, quero, tipo, eu vou fazer esse som ruim até ele ficar bom. Mas é isso. Eu acho que a gente tem muito a ver com isso também, de trabalhar com erro. Tá ali assim, brincando e fazendo as coisas como se fosse aquela coisa de 1900 e tal, com a escala e tal, mas tu tá ali brincando, fazendo uma coisa até mais complexa com quem tá ali, tá ligado? Montando uma equação, assim, de uma forma, sei lá, só teórica. E eu tenho problemas com equação, eu já tentei fazer equação, e no fim das contas sempre alguma coisa fica torta. Eu acho que Deus não me fez pra isso. Pra fazer receitas. E nesse mar, assim, de um monte de instrumentos e equipamentos que tu teve, assim, sei lá, desde o violão, ou sei lá, desde o brinquedo até a push ou a SP que tu tem usado agora, qual, assim, teu favorito? Uma curiosidade que eu tenho muito forte. Eu não vou não citar a minha mais nova filha, porque foi o primeiro equipamento que eu comprei. Do meu dinheiro novo, exportado da gringa, parcelado. Tipo, aquele cheirinho de é meu, assim. E não é só qualquer uma, é a última. Que é a SP402 MK2, que eu chamo de Mika. Ela é, tipo, a minha nave espacial. Mas o meu instrumento preferido mesmo, que me dá, assim, ó, tipo, eu vejo, eu já fico... tocar aí, meu. Só aqui de cantinho. É o baixo. Nossa, baixo. E agora eu entrei numas pilas com cello que, tipo assim, mano, não é tão fácil ter cello, tá ligado? Tô pensando até em alugar um só pra. Eu achava que eu não ia conseguir tocar um instrumento destemperado, mas esse negócio do erro, sabe? A gama de lugares que tu pode errar pra criar coisas novas ali no. Vocês vão ver, eu vou tocar cello já. E deixa eu te perguntar, e tipo, desde que tu começou a se envolver assim com Ableton e tal, tipo, qual foi o momento que tu viu que tu queria te apresentar, assim? Que tu queria, tipo, eu quero mostrar o que eu tô fazendo pras pessoas, assim, sabe? Hard one. Na minha vida, eu sinceramente, eu sou metida, sou curiosa, sou entusiasta, mas é sempre alguém que vem dar umas ideias, tá ligado? Tipo, a primeira vez que eu toquei os sons assim, que eu, tipo, gravava em casa, tá ligado? Foi uma vez na Casa Frasca, que ele, por que tu não vem tocar aí? Minhas músicas é 30 camadas de guitarra, nem sei tocar aquilo, cantar, sabe? Eu não fazia a menor ideia. E ele chegou pra mim e falou assim, mano, traz os pendrive com as bases e canta em cima. Só pra começar, assim. Isso aí desencadeou muita coisa. Mano, desencadeou os últimos 8 anos da minha vida. Hoje na verdade, eu quero tocar junto, tá ligado? Que é isso? Uma das primeiras apresentações tuas que eu vi que tem que ser falada também foi lá no 93. Lá no Viaduto do Brooklyn, quando a gente fazia a Microzona ainda. E eu lembro que lá foi uma das primeiras apresentações tuas que eu vi, que tu tocou até de costas pra galera. Tipo... botou as foi coisas... dentro ou fora do... Foi dentro, era dentro. E aquilo ali pra mim foi... tocar de costas, foi a vez que porque a mesa tava montada assim... Que era a Microzona? E daí essa Microzona que eu conheci, eu acho que foi ali que eu conheci direito o Matheus, o Pianchi. Assim, na verdade, essa galera que eu ando hoje foi um pouco dessa época, né? E foi muito cativante, assim, na real. Foi a primeira... E ali tu trabalhava muito com isso, tipo, botando uma base... e alguns samples, cantando. E tipo, usando a tua voz como um lead, assim. Quer saber 2 fofocas desse rolê? Por favor. Uma que foi a primeira vez que eu, tipo assim, eu não era DJ, eu era meio que aquelas beatmaker que, tipo, eu sou produtora, DJ da Play. Eu era essa pessoa, roqueira chata, tá ligado? E daí, aos poucos, fui me interessando até, tipo, realmente tocar uma CDJ e me apaixonar. E só metamorfose ambulante. Mas nesse dia do 93, dessa Microzona, foi a primeira vez que depois de eu tocar meu live, que era minhas bases, eu só cantava, não tinha nenhum instrumento nessa época, eu toquei uma track do Death Grips.
Tu adora Def Grips. Agora eu vou lá, já que esse palco é meu, eu quero ouvir essa track bem alta. E eu, tipo, que já era um pré-DJ ali nascendo, né? E a segunda fofoca, será que eu falo? Agora já come fofoca pela metade, não dá, né? O que aconteceu? Eu pedi uma água. Não vai se comprometer. Eu pedi uma água pro produtor da festa lá. E ele me deu no palco. Ele tirou a rosquinha, girou a rosquinha e botou em cima do palco. Quando eu fui pegar, a água cai no sintetizador do Paulo. A gente só virou o sintetizador assim, eu fiquei assim. Fui com ele de bike, levar o bicho. Sabe quando o cara olha pra tipo assim, água? Qual Cinti era? Não quer fazer permuta? Tipo assim, qual Cinti era? Puta que pariu. Era um cinzão, acho que era algum Cássio. Sinceramente, vou até perguntar pra ele pra saber que Cinti era. Mas teve esse baque, assim, tá ligado? Eu cheguei na cena agora, eu já estou cagando. Já tá fazendo. Mas faz parte, né? Acho que isso tá bem marcado também, assim, na trajetória. Tipo, fazer o bagulho do jeito que dá e várias vezes vai dar merda, mas a gente vai fazer igual. A gente entende. Hoje em dia, o synth que ele tem é bem mais foda. Nessa época, tipo, que linha de som mais tu fazia? Era a época, tipo, da Crush, rolê... Acho que era a época da chuvinha de kick. Eu tava nessa fase meio indie descobrindo a eletrônica. Então tinha minhas guitarrinhas em linha, tinha uma coisinha meio fofinha, mas tipo... Eu tava, tipo, me descobrindo na eletrônica, começando, tá ligado? Mais ou menos nessa época. Que tu entrou nessa pira de também... A microzona ali. Tá ligado? Tipo, acho que foi o primeiro rolê, assim, que eu me encontrei eletronicamente. Tipo, eu sei lá, eu conhecia Def Grips um tempo, não tinha achado ainda a galerinha que, tipo, curte fazer uma eletrônica estranha. Naquela época, eu acho que eu pensava assim, tá ligado? Mas eu acho que meio que formou o meu rolê de gostos, assim, de interesses, tá ligado? Sim, muito foda. Salve, Matheus pela zona, sempre presente, meu amor. Total, isso. Lacrastes. Bom, vamos nos encaminhando então para o nosso segundo bloco. Para quem ainda não viu, para quem tá vendo em casa pela primeira vez, no nosso segundo bloco a gente convida a artista a trazer uma track sua, um experimento seu, pode ser algo lançado, não lançado, algo que tava na tua lixeira, enfim. Posso falar? Pode falar, por favor. Eu não consegui, eu trouxe duas, e a minha surpresa era ver qual que eles iam escolher. Mas eu acho que é a que eu tô pensando. Isso já deu uma gatilho, eu queria saber. Por que tu escolheu essas duas? Porque as minhas preferidas, pra mim não importa, as que ficaram lá, as que eu lancei, eu não sei o que, são as tracks mais atuais que estão resumindo ali um processo da minha alma. Sei lá, eu gostaria de ouvir ela. É isso. Então, ela, antes de falar mais sobre ela, vamos ouvir ela. Daí conversar. Vamos ouvir então com você, Saskia. Com a mão hostil.
Senhor. Que Cara, track é essa? Então, o que a gente pode falar disso tudo, né? Tu perguntou já de antemão as nossas percepções, assim. E, tipo, na real, pra mim, essa é uma track extremamente sentimental, assim. E, tipo, carregada de emoção, assim. Essa é a real, pra mim. E tanto isso, assim, tipo... Ela tem algum nome? O que tu sente, assim, que ela comunica? Pode ser, assim, às vezes o nome já expressa um pouco que... Eu botei o nome dela de Cura. E eu não sei se não foi... Tipo, às vezes tu tem um projeto no Ableton que ele começa com o nome do projeto. Eu tenho muito esse problema. Tu muda, bota um sample, tu canta em cima e o nome da Do faixa é outro. se coloca, Sim. tá ligado? E eu acho que essa foi a primeira que quando eu salvei o projeto, eu botei o nome de Cura. Perfeito. Pra mim é uma track de cura total, assim. Ainda mais pela questão do synth e tal, ela é meio etérea, assim, tipo... E é uma track não lançada, né? Sim, não lançadíssima, né? Eu lanço de vez em quando para os meus amigos, que eu quero muito mostrar essa track, mas eu quero que ela venha, assim, com toda a alegoria que ela precisa, tá ligado? E quando é que tu fez essa track? Essa foi quando eu voltei para São Paulo ano passado, depois da passagem do Matheus, assim. Acho que foi a primeira track que eu fiz depois. A track é o beat, toda vez que eu falo track. Eu acho que foi a primeira música que eu fiz, assim, depois de um caos que eu tava vivendo na minha vida. Então, eu acho que eu fiz uma faixa tentando me dar um colo, talvez, tá ligado? Como se eu conseguisse me embalar. E, tipo, realmente ela funciona como cura pra mim, porque eu escuto ela quando eu tô precisando me curar. Vou lá, boto meu fone, assim, relaxo. Já usei pra me alongar e coisa e tal. Muito fã. Tipo, eu consegui fazer... E esse lugar da liberdade, tá ligado? É tipo... Às vezes eu faço uma faixa, uma track, um beat, pensando no impacto. Mas talvez pensando no impacto coletivo, pensando num efeito coletivo, e essa foi totalmente liberta disso, tá ligado? Pois é, tipo, ela é uma track até, assim, se tu for comparar com teus álbuns, coisa, ela tem um antagonismo, né? Tipo, aqui tu mostra toda uma veia experimental e uma bagagem que vem muito antes do som que tu ficou conhecida, que o Brasil conheceu, tá ligado?
Tu botou uma coisa que veio muito antes do tipo, as pessoas podiam esperar isso, tipo, o que as pessoas esperam em ti. Tipo, esse experimental é uma coisa, tipo, uma liberdade que tu tá fazendo, ou essa música pra mim parece muito isso, assim, tipo, tu não tá vindo fazendo um outro hit que é, muitas vezes, tipo, muitas pessoas querem, ou algo que, tipo, vai nessa métrica. Eu acho doido essa obsessão pelo hit, tá ligado? Eu me lembro de estar em vários estúdios, em várias jams, mas é que em São tem Paulo, vários com hits, várias configurações de pessoas diferentes. Tem sempre tem aquele momento que a gente chega num lugar que todo mundo sabe que tá massa, tá todo mundo acompanhando. E a primeira reação que a pessoa tem é tipo, vamos gravar, vamos postar, vamos lançar. E pra mim a música, ela atuou na minha vida num lugar assim, tipo, eu me lembro de ser piar e tocar violão ou teclado até dormir, assim, entrar num transe e tocando... e babar, tocando até a última nota, tipo, um transe que não é pelo... É isso, a coisa do arquivo, né? De tu gravar, de tu postar, tá ligado? E eu acho que quando tu começa a trabalhar com música, tu começa a te preocupar com isso, é óbvio. Uma coisa é paixão, outra coisa é trabalho, faz essa track tá pra ti, então. 100% pra ti. Ai, não é que é 100% pra mim, mas é 100% eu. Sabe assim? Eu não tava pensando em nada. E eu acho que ela tem bastante a ver com o Matheus, tá ligado? Eu acho que eu tava criando esse universo onde ele realmente criou as asas que ele tinha que criar, tá ligado? Faz. E, tipo, ver o lado bonito de tudo que aconteceu também. Sim. Acho que foi daí que tá a emoção, assim, porque é bem esse lugar. Ela passa isso. Eu, pelo menos, senti isso um pouco de uma coisa meio de... Tipo, de... Um lado muito bonito. De tu ter uma redenção, assim, em cima daquilo, tá ligado? Tipo, e também um pouco uma coisa meio floating, assim, tá ligado? Enquanto a gente ia ouvindo, assim. Porque sim, pra mim uma sobrevoada, tem muito assim, a ver com o volume também, tá ligado? Volume? Como assim volume? Não, peraí. Tipo, senti que nessa track tem uma questão de mix, assim, que tipo, o volume das coisas, alguns elementos eles vêm, depois eles quase somem, e tipo, isso é uma... A dinâmica da música. Isso eu achei muito foda, não pausa, assim... Eles conhecem eu fazendo beat há muito tempo. Eles são nerds que os dois mixam pra caralho. Não, né? Jogar entendeu? E eu, tipo, agora que eu comecei, depois das minhas caixinhas, e nessa track eu fui realmente, tipo, brincar com a mix. E ele notou, meu professor. Olha! Entendeu? Sabe total, assim? Tem muita vez. Assim? Tem uma parte da track ali depois do meio que, tipo, parece que tu tá dando tchau, assim. Então a track vai embora... Mas depois ela volta, assim. Foi a primeira que eu usei o meu equipamento novo, né? Que é a 404 MK2. Foi a primeira vez que eu, tipo assim, botei ela numa track, gravei sem estar nessa... Porque é isso, eu peguei esse equipamento pra sair da métrica um pouco do PC do Ableton, que é um certo grid. Porque eu tava nessa coisa do orgânico, de querer tocar menos USB e mais P10. E eu acho que, tipo, essa sampler, ela vem nesse lugar onde eu tô dedando, não tem um grid ali, usou ela, então, na sabe? Produção. Usou ela na produção. Como é que foi esse processo? Usei ela assim? em tudo. Eu usei ela os beats que tem no final, tudo. E eu tava brincando de passar o vocal por todo o range de efeitos que ela tem. Então, sim. Eu consegui chegar no meu range por causa dessa. Os sintetizadores também fez por ela. A Mika é tão linda, gente. Ela, meu Deus. Ela é muito linda, muito mesmo. Mas o display dela é lindo, tudo. Os synths, que na verdade são 60% da parada, eu sampleei e distorci. E, na verdade, acaba sendo uns 4 ou 5 que eu tava nessa pira de, tipo, transformar os sons, assim. Eu não tenho um sintetizador em casa com 500 mil botão que eu vou pegar e eu vou sintetizar do noise, eu vou tirar uma sine wave. E plugins são complicados. Mas fez isso com nativo? Porque eu não pago os plugins e eles fecham. Mas nativo. Te falar, esse daí não é nativo. Esse aí não é nativo, mas tem um que é nativo que eu me orgulho muito, que é a entrada do Caixa Preta. O Caixa Preta é o meu filme, tá ligado? E ele começa com... uma trilha Esse é só nativo do Ableton e eu realmente tenho um orgulho desse synth. Quais nativos que tu curte, Mas esse assim? eu peguei, tipo, uns 4 samples diferentes, daí eu, tipo, mudei o pitch, mudei a extensão, fui, tipo, nessa coisa, porque eu tava numa fase menos beat e mais melodia. Menos beat e mais glitch.
Essa track tem... É o nome do próximo programa aí. Essa track tem esse um pouco de glitch, né? Tu fez isso com o glitch na voz. Eu vou falar, eu não sou uma pessoa de muitas referências, mas essa fase, assim, onde eu, tipo assim, fazia muito tempo que eu não ouvia um som que eu, tipo, me dava aquele preenchimento, assim. Daí eu conheci essa mina, a Mabê Frati, e eu voltei a escutar Bjork. Não é que eu voltei a escutar Bjork, eu fui escutar Bjork com responsabilidade. Eu vou ouvir um álbum no final, começo ao fim, eu vou ouvir. E eu tava um pouco influenciada sobre essas mulheres malucas, só que completamente apaixonada pela Mabê Frati. Eu acho que, tipo... Eu nunca sou de ser essa pessoa que diz assim, tem referência, tem influência, mas essa eu posso dizer que tem. Mas é óbvio que sim, de algum lugar a gente tira isso, tá ligado? Aí Death Grips também. Não, Death Grips não porque é tão óbvio, assim, que eu me lembro que, tipo assim, o Brasil inteiro sabia que quando Death Grips viesse pro Brasil, ia ser eu e Death Kids pra abrir. E já que tu falou isso, Só né? que eles não vêm, que são um bando de designer. Eles já tocaram aqui? Nunca tocaram aqui? Não, e é mó barato. Nenhum lugar no Brasil. Tá, e já que tu tocou nisso, assim, o Pequeno, cara, porque essa tu considera que foi a tua primeira grande obra? Porque, tipo, como, sabe, tipo, grande obra não, foi, tipo assim, a minha primeira... entrega ao capital, ao diabo, a Exu, a Deus, assim, o porquê foi, tipo, um momento. Tu vendeu tua alma com porquê, então? Não vendi minha alma, mas eu fiz uma negociação ali, eu assinei os contratos, eu ouvia vozes, era todo um... E eu não tinha esse cuidado... Eu não tinha uma certa... Eu ali, eu tava só expelindo coisas, assim. Expelindo, não queria saber de nada. E agora, tipo, essa track que a gente ouviu agora foi, tipo assim, exatamente o contrário. Tipo, transformar um ambiente de cuidado, assim. E realmente mexer com a tua espinha dorsal, com a tua alma, assim, como se ela estivesse nadando, sabe? Que é uma coisa que eu fui descobrir que é possível. Essa interação do corpo humano com o que tu tá fazendo de som, eu conheci através da trilha, tá ligado? Eu comecei a perceber que a trilha, ela pode ir dentro da alma do que a imagem tá dizendo. Tu tem explorado a full, então, o universo da trilha, né? É um negócio de paisagem sonora, assim, né? Essa track... Tu falou disso hoje, né? E essa track, ela conta um pouco disso. Eu até sempre penso, tipo, no Caixa Preta, como um primeiro trabalho de trilha que eu faço, mas não. Eu fiz na pandemia. Na pandemia, eu comecei... Por esses trampos, assim, online, tinha que ter vídeo. Aí tinha que ter trilha. Aí eu comecei a fazer, tipo assim, uma pessoa que ela não grava vídeo e ela não faz música. Então você tem que meio que traduzir o universo da pessoa através da trilha. E eu fui me apaixonando por isso, de ter essa conversa, de tipo, e essa descoberta também, porque com quem eu comecei, eu acho que é uma pessoa bem complexa e profunda, que é a Transalien, né, a Ana Gisa. E ela tem esse bagulho do cosmos. Então, até a gente tá no 4º trabalho já. E daí eu acho que, tipo, eu consegui ver a evolução da cabeça dela e da minha a partir de uma trilha, tá ligado? Muito foda. Esse bagulho de trilha é foda, trabalhar o ambiente dessa forma. Então. A trilha muda tudo. Então, essa música, assim, em todos os seus heterônimos e facetas lançadas, essa música, ela se enquadra mais num trampo teu e numa dinâmica mais de trilha, a cura. Ela, tipo, veio mais por essa... Olha, eu não tinha pensado, mas esse lugar de explorar mais o som como personagem, tá ligado? Ele é atuante como personagem numa narrativa, ele não tá ali só setando o humor e a condição do que tá acontecendo, tá ligado? Ele é um personagem com fala, ele tá ativo na narrativa, e eu acho que essa track eu realmente me desprendi me desprendi de um método, de uma fórmula, o que eu mesma tinha criado, porque a gente vai criando coisas assim. E tava contando como se fosse uma história. Tipo, eu literalmente via o Matheus voar, assim, com asas de ouro, tá ligado? E depois os brilhozinhos ali no final, é tipo o mundo se reorganizando, assim, sem ele, mas com ele ali em outro lugar. E nesse lugar totalmente solar, porque, tipo assim, eu não acho que é, tipo, sei lá, já fiz umas coisas bem braba, bem soturna. É verdade. Inclusive, o que tu botou ali de divulgação, era apagão, outra era na cara. Eram coisas raivosas, né? Então, entender essas várias facetas é doido. Eu me sinto muito mais essa pessoa da track que eu mostrei agora
dizer que eu não Não, vai. mas isso é um valioso. punkzinho, Isso é sabe? mas Imagina igual eu e a sempre White tu, né? Prata, tá ligado? E eu canta, nossa! Eu sou filha de punk, eu tenho que honrar isso. Inclusive, eu Mas tu é meti punk. Qual o nome eu da tua meti mãe? um moicano por apoio da minha mãe. Ela falou, Matt, corta a minha pinta. Daí eu fui lá e fiz. Obrigada, mãe. Qual o nome dela? Agradece. Ariadne, ela não gosta que fale o nome dela, mas agora eu vou falar. Dá Ela um nunca vai salve. ver esse Dá um salve episódio. pra tua mãe, ué. Ariadne Galatea, você é foda. Um salve pra mãe Salve da pra, salve pra Saskia. Torres, né? O salvezão pra Torres. Salvezão pra Torrica Hardcore. Estrela do Mar. Vai, Estrela do Mar. Tá, e olha só, é sobre essa track que a gente ouviu. Essa coisa do glitch, ela é presente, tá ligado? Como é que tu fez isso? Tipo, foi com Braindance? Foi com um plugin nativo? Tipo... Então, o que acontece? Eu tava na pira, tipo, quando eu comecei a tocar, eu levava meu PC e adjacentes pra tocar. Às vezes eu tocava só as bases, às vezes eu tinha ali alguns canais com instrumentos na push. Eu fiquei muito tempo levando esse PC que eu financiei, que eu falei, pra estrada. Chegou uma hora e ele começou a... Como assim? Começou a bater o Alzheimer, assim. E eu lancei muita grana pra comprar outro PC. E também, também tava nesse processo, tipo assim, depois do Ableton, a minha pira tava sendo, assim, menos USB e mais P10, tá ligado? Eu entrei muito numa pira de como o Ableton, ele acaba limitando ou influenciando pra um lugar, assim. O que a gente tava falando? Música. Música Tinha um e produção. começo dessa pergunta, eu ia chegar lá. Tava falando sobre os glitches da tua track. Como que tu fez eles? Os glitches. Aí tem... Quando eu compro essa SP, foi a minha primeira... Faz tempo? Foi tipo, eu querendo assim, eu quero comprar um instrumento que eu não toque com o computador. Eu quero deixar o meu computador em casa. Sim. E a partir de hoje eu quero ser maquinária. Eu fiquei, tipo, um ano, MPC, MPK, AKAI, sequência, não sei o quê. E, tipo, mano, eu fui olhando a SP, eu falando assim, ela é tão humilde, tá ligado? Mas ela faz pra caralho. Quer saber? Eu quero a última dela que tem os efeitinhos a mais. E eu sempre fui essa pessoa do pad, do sample, sabe? Eu gosto de... Finger drums, né? Finger drums. Tu fazia muito isso na push, né? Fazia isso no com a live push. tudo, né? Muitas apresentações live tu... Mas os pads da SP... Ai, a push, ela é durinha. A SP parece que quando tu toca nela, fala assim... Sabe assim, ela é toda macia, tá ligado? Tô completamente apaixonada por ela. E, tipo, esses glitches, eles vêm daí. Porque não só ela é essa sampler, como ela tem uma gama, ela é tipo uma pedaleira, assim, de muitos efeitos, tá ligado? E eu comecei a tentar testar tudo que eu pudesse, assim, eu curti o ruído. Como chegar no ruído através dela, entendeu? Essa é aquela SP que o Piank tinha, 404? Só que a gente é uma geração. A SP que o boy tinha. Meu amor! Não, aquela lá é eu antigona. nunca vou me esquecer desse dia, assim, ó, eu há anos que eu vou pro estúdio. E como que eu vou pro estúdio? Eu sou amiga dos boy e eu tô ali. Às vezes eles me dão um espaço, às vezes eles vão fumar cigarro, eu fico tocando os outros negócios. E eu me lembro, quando eu comprei a SP, eu fui pro ensaio. Com a minha SP. É como se tivesse chegado com o teu instrumento, né? Chegou com o teu instrumento. Aí o que ela faz? Assim, ó, foi o primeiro assim, tipo assim, bitch, you don't have it. Let me teach you. Deixa eu te ensinar, sabe? Tipo, deu um orgulho de ter chegado nesse lugar, assim, de tipo, um equipamento que eu queria mesmo, bom, o melhor. Que é uma coisa que não é muito comum, assim, ser filha de punk tem bastante de pobreza envolvida. Tá, mas igual assim, tipo, hoje em dia tu usa bastante ela só pra produzir, tu explora mais também, não só ali fora do computador, mas também tem shows que rolou esses anos tocando baixo, tendo interações até com banda, tá ligado? O lance é que ela tem duas entradas, né? Ela tem uma entrada de microfone e uma entrada de baixo. A entrada de baixo é mais complicada porque, né, um baixo sempre precisa de um ampli de baixo. Mas se ela passar ali pela SP, ela tem uns... Tu pode botar uma camada de efeito. E eu comecei a, tipo, fritar nessa coisa que, tipo, o Ableton me distanciou, que é o bagulho ao vivo. Uhum. Tipo, de você realmente tocar uma coisa do começo ao fim e não ficar só, tipo, produzindo e fazendo um loop ali. Sabe? Enfim, tipo, eu comecei a usar ela bastante, assim, principalmente pra live, mas
ainda não tem esse lugar da composição, por exemplo. Quando eu fiz essa track, que eu sei que eu uso ela, essa que a gente ouviu agora, eu usei bastante ela, mas, tipo, sem estar compondo, eu tava só improvisando. Mas, pra mim, o ápice de usar ela, com o que eu imagino de usar ela, foi nesse, tá ligado, Negro Léo, né? Sim. Aí ele lançou um disco agora, que é o Hella. Um salve pro Negro Léo aí. Um salve não, um tapão nessa tua cara, entendeu? E daí ele tava na pira do boi, ele me chamou pra tocar com ele, leva a sampler, eu quero que tu pegue os samples de boi, tá ligado? Que o boi é tipo um samba, só que nordestino, e não é 4x4. Mas eu, tipo assim, ele me deu um desafio que eu achei que eu não ia tancar. Tipo, meu Deus, tocar ao vivo. Os tempos. E montar várias partes. Eu achava... E, mano, foi tão legal. Foi legal. Muito foda. Até porque o Renato Godoy, mano. O Renato Godoy, ele mandou uns drum hack chopadinho do boi. Que era só... Qual era o formato dessa apresentação? O formato dessa apresentação foi foda. Foi lá no Miúda, que agora é Chata. E daí era eu, o Lucas Pires e o Negro Léo tocando um synth de brinquedo. O Lucas Pires com aquele monte de fita dele, que ele tem as brisas das fitas. E tinha um momento que era só dança. Eles abriam uma roda pra galera dançar. E realmente tinha uma galera dançarina full. Então, esse foi o momento que eu tinha... Mano, tu tem que manter a galera dançando, tá ligado? Não é sobre início, meio e fim, solo, experimentação... E ali que eu vi, ali que eu, tipo, segurei, eu e a Mica, a gente teve ali o nosso primeiro show, do jeito que eu acho que eu vou, né, montar, né, nos próximos anos. E deixa eu te perguntar, então, em relação à produção, assim, como é que é a tua tela do Ableton? Tu é muito mais organizadinha? Tu é toda atrapalhada nos teus canais? Tu nomeia os teus canais? Tu te importa com isso? Meu escolhe amor. a cor. O baixo sempre vai ser vermelho. Olha, eu já fui bem mais desorganizada do que eu sou. Mas, assim, se eu for mandar pra alguém os canais separados, vai mais organizadinho do que é se eu tô em casa, né? Mas acho que hoje eu sou aquela pessoa que tem passas. Que tela que tu usa mais? Tu usa a tela dos... Boa questão, eu queria saber. Eu tenho os dois. Eu me lembro de que quando eu saí do Fruit Loops pro Ableton, eu tive um certo ranço com a página de clipes. Sim. Porque era tipo, era outra forma de... Eu tive um certo ranço com o Ableton. E daí eu logo só exportava faixa por faixa do Fruit Loops e botava no Ableton, porque eu sentia que na timeline era o momento em que eu ia mixar. Eu fui começar a aprender a mixar no Ableton. Tipo, no Fruit Loops eu nem abria o mixer nessa época. Eu fazia só beat. E daí eu acho que eu tive mais essa interação com a timeline. Aí por causa da Push eu fui pra página de clipes. Mas, quando eu tive um tempo que eu tava, tipo, muito no boom bap, no trap, no hip hop, tá ligado? Que é a época da Sheila, do Coringa. Isso que eu queria te perguntar, tipo... E daí, né, nessa época, assim, eu me lembro de aprender a montar o que eu fazia em Drum Hack, no canal Mídia, assim, eu comecei a fazer direto na timeline. Aqui um kick, aqui um kick, aqui um... E daí eu, tipo assim, mano, eu comecei a, tipo, ficar rápida nisso e ele rapidamente consegue chegar em aleatoriedades que eu tô procurando. Mas hoje em dia também não, assim, não é um negócio que eu, tipo, permaneço fazendo. Tem dias que eu só abro, faço 5 synths, um em cima do outro, exporto pra um dia que eu vou usar, que nem essa track que a gente ouviu outro. Sim. Foi um dia que eu fiquei com vários synths e depois eu voltei, tipo, mano, dá pra... E além, assim, também só dessa etapa que tu teve, tipo, lançar hip hop, boom bap, pá, também teve a experiência de ter lançado algo com a Jussara, tá ligado? Ter feito um remix, ter participado ali. Esse remix da Jussara, eu acho que é o beat que eu mais tenho orgulho, foi essa experiência? Assim. Porque é muito foda, tá ligado? Porque foram meses de trabalho naquele beat, sabe? Tipo, tem beats que tu faz que ele logo ele tá saindo, sabe? Mas com a Jussara eu fui mergulhando, assim, eu fico muito feliz com o resultado. Foi realmente. Em estúdio? Tem que saber, as pessoas querem saber. Fala pra nós.
Gente, a gente já tá no século XXI, onde qualquer um pode instalar um Ableton no seu PC, ou às vezes até um Fruit Loops no seu celular. Ou se ele só bater palma num lugar com bastante reverb e cantar muito bem, ele logo já estará famoso com outros beatmakers. Eu sou uma pessoa que eu sempre toquei sozinha. Hoje que eu tô tentando tocar em grupo, tanto que eu consegui fazer o Aresta, que tipo, tinha 3 pessoas no palco comigo. Mas eu sempre fiz tudo. É massa, sendo uma pessoa que tipo, sempre tocou bastante sozinha. Tem bastante feat e é tipo feat com pessoas icônicas e sempre sons que tem uma comunicação de todos os artistas que estão participando ali. Ai, eu amo meus feat, porque parece que tipo, Tá quando ligado? tu recebe um feat, Eu tu tenho não um. pensa. Foda-se. Qual? Falei, tô leve. Hã? Tu tem o quê? Eu tenho Pay Me. Pay Me, Aham, que é tem. do nosso Fuck do you, EP. baby! Do EP da Tu já viu Bicuda. esse filme? Da onde saiu? Eu me lembro de assistir esse filme. Da onde tu tirou isso? Eu assisti esse filme com Não o vou olhar, Renato eu não vi. Godoy e com o Matheus, lá no Rio de Janeiro, que é o Sorry to Bother You, que tem o Darius, que é o Lakeith Stanfield. Que eu gosto de um filme doidão, tá ligado? Um filme contraventor. E daí tem um momento que a galera do telemarketing não estão pagando eles, tá ligado? E eles só mandam fuck you, pay me. E daí eu me lembro que todo mundo parou nessa hora. Não, para a TV, desliga tudo, a gente vai saber isso agora, tá ligado? Eu usei esse Não foi que sample de bem, um sample pack de vozes que tu fez com o trabalho da Zona. Ai, eu fiquei tão feliz que tu foi o que mais usou esse sample pack, né? Eu tenho ele até hoje. Vamos fazer Precisava de um novo, inclusive, Vamos né? fazer outro, bicho. Vamos fazer. Mas Aí tu ia trazer vai o ser hoje. 2025. Produções 2025. Tem mais range, tem vários semitons, Né? A gente chega mais longe agora. Seria bala, vamos fazer. Meu, muito foda isso. Tá ligado? Ai, Martinelli, 90. Tem essa. Já salva a Quando tu capela. lançar um E essa- tanque, tu mete Meu, essa daí, tá Tem que ligado? Ganhou fazer uma vinheta ao vivo, meu. hein? A gente tem que fazer uma vinheta. Mas eu tenho esse sample dessa entrada que tu fez pro festival do CTM lá de Berlim. Que tu era fez com o Peninga e trabalho com a lá Maré. com Peninga. Tem um. Nesse sample pack E tem Denu várias. que fez as artes. Denu e Coi que fizeram as artes que, tipo, pá. Muito foda o trabalho, muito foda. Salve pro Denu também. Esse pack de samples, eu me lembro que eu chamei a Júlia, que é a Nara. Sim. A Nara que tá no meu álbum, Um salve pra Perquê, Nara na também. cara. Salvezão pra Nara, Muito minha foda ref. o álbum que ela relançou agora. O O Leal Varerosa. que ela já tinha lançado Brabo. antes. Amor, E agora ela lançou esse com álbum é muitos antigo, recursos. tu não tem noção que É essa antigo, vagabunda aham. tá fazendo agora. Eu ouvia muito ele no primeiro Não, ela é lançamento. tinhosa, tá ligado? Muito. A gente tava falando. O que a gente tava falando antes? Principalmente não lembro o que. Principalmente no... A gente tava falando do sample pack, que tem as vozes. Não, Lembrei. Eu fui o meu primeiro voto de direção de arte. Eu colei na Nara e falei assim, mano, grava esse sample pack, porque tu tem uma vozinha pá, tu é dublador, tu sabe. Chega comigo. Vem. E daí ela fez alguns, eu sabia muito o que fazer. E daí eu falei pra ela, Crazy, faz na tua voz. eu não sabia disso. Crazy de BR faz o beat boladão. Foi Mano, ela. É ela ela que fez faz a voz um da take vinheta só. do Crazy. Um take sabia. só, eu olhei assim, ó, mano, isso vai ficar Se por não anos, falasse, tá eu jamais ligado? saberia isso. E tipo, ele realmente usa isso até hoje. Eu acho foda, tem um monte Uma de gente que vinheta nasceu da Crazy tag. BR, solta o beat Tipo, boladão. Que é do Tu- Baile tu- Brabo. tu tá ligado- É a tu tá primeira vez ligado que ele usou. A MC Drica, por exemplo. A MC Drica começou assim, fazendo o tag. Sim. Tipo assim, ela eu vendia já usei a 50 tag pila pra falar que tu DJ fez. DM. Não, eu curto. Sabe A assim? MC Drica é foda porque ela faz capela de graça pros DJ usar, tá ligado? Sem ter licença, assim, tipo, tu pode usar a capela dela de graça. A licença na favela é outra, Algumas, né? A licença Não, meu, na favela não, mas começa com tu- mão fora do bolso. Não, meu, vem o gringo aqui, pega a capela dela e faz uma track em cima, mas eu tipo, acho- ela ganha royalties. eu sou paga-pau da Ela é minha MC Drica. Só Como por é que ela é? fazer isso. Foi Eu já acho no muito jet foda. festa da Marina, no barco só as amigas. Me pergunte o velho da lancha, não tem velho, é nós que se banca. Pega a visão. Eu curto a MC Drica, mas eu curto a Yasmin Turbininha também. Tá ligado? Turbininha já é né, level up. Eu tava ouvindo a Fuela esses dias. Ela é muito massa. Ainda Ela é ouço, muito ainda ouço ela, desde que ela hypou, assim. Teve um show dela com Wallace Função, que é a galera da QTV, do Drum and Bass, assim, eles conseguiram, a QTV conseguiu juntar eles dois, que eu acho foda pra caralho. E o teu trampo com a QTV, como é que é?
Pois é, né? Eu quando eu fiz o porquê, me falaram o seguinte: escolhe algum artista no Brasil que tu te identifica pra gente chamar ele pra produzir teu álbum. Eu não pensei muito, eu falei Negro Léo. O Negro Léo, ele ouviu o que eu tinha, ouviu minhas ideias, ele falou assim, cara, você tem que conhecer a QTV, você tem que conhecer o Renatinho Godoy, que era o nerd do Death Grips. Assim. Não tinha muitos amigos, não são muitos amigos que se encontram nesse lugar. E daí, quando eu conheci a QTV, tipo, meio que uma identificação automática, tá ligado? Eu até hoje, eu sei que eu vou lançar várias coisas por aí, mas é uma panela, é uma carapuça que me serve, entendeu? Inclusive, os Ben TV, se tu parar pra ouvir eles falam, que TV! É isso, né? Eu juro. Bom, mas agora então, indo pro nosso bloco 3 já, que é onde, tipo, tu pode falar um pouco aí, tipo, dos próximos lançamentos, se tu tem, se tem algum projeto aí visando, se tu vai tocar em algum momento aí. Tá, é o seguinte, meus ouvintes, eu não sei se a maioria da galera daqui é do Sul, mas eu vou ficar no Sul um tempo. Eu cansei de São Paulo, vou voltar, obviamente, porque eu sou artista. Mas eu cansei de São Paulo e eu consegui ficar aqui um tempo. Então eu tô com a turmalina de volta ali. Eu vou, depois de 8 anos de uma turmalina que a gente tirou do chão, um monte de negrão, nós vamos fazer a nossa primeira festa na rua no dia 1º de março. Eu tô focada um pouco nisso. E daí o que acontece, né? Pra pagar rolê na rua, né? Porque aquela coisa, né? A gente tem que poder, né? Pagar. E pra isso tem que ir no after. E eu vou tocar live no after com o Chico. Caralho. Nossa, tirou o Chico da caverna. Só que Saskia 2025. Eu estou pensando em funk, estou pensando em gracinhas. Coisa pesada, entendeu? 1º de março. 1º de março. Turmalina. 1º de março, turmalina Porto Alegre, na rua. Na rua. É assim, ó, na cara de Iemanjá, abrindo caminho pra Iemanjá. E quanto ao lançamento, assim, até porque eu também queria saber como costuma ser teus lançamentos. Te acompanhando, às vezes eu vejo que tu só posta do nada. Tu posta muito independente, né? Tipo, agora foi... Quanto tempo a gente tem mais de programa? Porque essa pergunta foi profunda demais. A gente tem o tempo que for. A gente esse negócio do lançamento é que, mano, eu sou daquela geração. Mas tu lança bastante independente, né? Aquela geração que viu o WhatsApp nascer, que viu o Facebook nascer, que viu o Spotify nascer, que viu o CD morrer, tá ligado? Que viu eu vi muitas coisas morrerem e outras coisas se criarem. E a gente tá num mundo onde, tipo assim, é muita publicidade, é muito capital. E não é sobre, tipo, eu tenho uma música que é boa, eu quero lançar no mundo. Não. Tu tem que ter conceito, tu tem que ter agenda, tu tem que ter um designer, tu tem que ter a produtora, tu tem que ter o não sei o que, os translados. Tipo, são várias camadas que eu me lembrei. Vou citar o Matheus de novo. Mas uma das últimas coisas que ele me falou foi que, tipo assim, eu te conheci numa época em que tu lançava uma música por dia, não tava nem aí. Não mixava, não porra nenhuma, só soltava na internet. E tem isso, tem músicas que elas ficam no PC tanto tempo. Exatamente. Que elas, uma hora elas apodrecem, tá ligado? Quando tu joga na internet, tu meio que eternaliza elas. E eu meio que, tipo, fiz... Ano passado, assim, eu soltei umas coisas no meu PC que eu tava bem nessa pira, tipo assim, cara, eu quero esvaziar isso aqui pro mundo. E as pessoas perguntam, mas qual o impacto que tu vai fazer com isso? Tu não tem lançamento de... O Limpa tu lançou quando? Foda-se o capitão. Tipo assim, eu consegui realmente fazer uma música na hora, lançar na hora e, tipo... Por isso é libertador. Mas não quer dizer que não vai fazer. Tá vindo o álbum aí que vai estar no Spotify, vai ter anunciamento, vai ter ID visual, vai ter participação, vai ter agenda, vai ter não sei o que, não sei o que. Mas ele é um álbum mais grandioso, entendeu? Isso já existe? Ele existe. Eu já tô com... Na verdade, eu tô com 12 músicas, mas tem sempre aquelas 5 que tu não sabe se vai, se não vem. Sim. Tô finalmente trabalhando com Castrinho. Gente, escutem esse álbum do Castrinho. O Castrinho é tão bom. Sabe? Bom, então vamos nos encaminhando pro bloco final, né? Que é o bloco onde a gente agradece aqui também e principalmente te agradecer por ter topado estar aqui, sabe? E
Foda que esse programa, teoricamente, ele é o 5º, né? É mais um programa nosso, mas, tipo, ele foi uma coisa que a gente pensou desde o início da temporada. Quando a gente fez, não existia o programa ainda, tu era, tipo, programado como a nossa principal convidada, assim, a que a gente mais queria. Então, tipo, isso é muito especial mesmo, muito foda tu tá aqui. E foi difícil, isso foi uma oportunidade, tá ligado? Agora sou humilde. Tu veio lá de Torres pro avião só pra vir aqui fazer o episódio com nós nesse final de semana. Então, tipo, muito obrigado por ter feito isso. Ainda, né? Obrigado, tá ligado? Por topar isso com nós e tá aqui. Perrengue faz parte, a gente vai passar sempre. Eu acho que é por isso que a gente tá no mesmo rolê, tá ligado? Porque nós somos pessoas perrenguistas. Bom, gente, muito obrigado. E queríamos agradecer a equipe toda aqui que tá aqui com a gente. Vini, quem assistiu, que estão aí hoje com nós. Casa. A Censo Rádio sempre aí. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Posso dar uma última por palavra? Favor, fala tu. Seguinte, você não precisa necessariamente saber de tudo, mas você tem que conseguir viver. Porque fazer vai te preencher mais do que saber. Não sei. Acho que é essa a filosofia da minha liberdade que eu quero que as pessoas absorvam. E muito boa noite, feliz 2025, vai brilhar o som em todos os cantos. E nos vemos na Turmalina, então, de rua. Qual data mesmo? Feat, ó. Tá rolando feat aqui, ó. Tamo no forninho, hein? Dá o play. Dá aquele play.